Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Paulicéia, em São Bernardo do Campo. Uma alegria grande ter você por aqui através desse canal. Desejo que Deus abençoe muito a sua vida com a ministração dessa palavra. Tema da mensagem de hoje: o que fazer diante de um tempo tão difícil? Texto da mensagem de hoje, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Os tempos difíceis acabam gerando crises. E quais os efeitos da crise? A crise é uma realidade insofismável, ela nos espreita por todos os lados e nos amedronta com a sua carranca. A crise chega repentinamente e ela nos afeta de forma inevitável. A crise muitas vezes se torna difícil de administrar, porém ela é sempre pedagógica. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que Isaías está enfrentando uma crise nacional, pois é a crise do país, é a crise da nação. Porque um dos maiores líderes daquele povo, o rei Uzias, que reinou aproximadamente 52 anos, acaba de morrer. Esse rei foi poderosíssimo, pois constituiu um dos maiores e mais fortes e aguerridos exércitos do reino de Judá, e suas campanhas militares foram as mais vitoriosas. Reconquistou para o território de Judá, territórios que haviam sido tomados por inimigos. Homem que era respeitadíssimo dentro e fora da sua nação. Um homem diferenciado que dispôs seu coração a buscar a Deus, e Deus o honrou e Deus o exaltou. E esse rei agora morre, deixando o trono vazio, e a morte dele faz a nação mergulhar numa crise mais aguda. Isaías estava vivendo esse tempo muito difícil dentro da sua história. E nesse tempo Isaías toma algumas atitudes significativas que vão nos ajudar e ensinar ao que nós devemos fazer diante de um tempo difícil. A crise é uma encruzilhada. Pode tornar-se a estrada do triunfo ou a rota do fracasso. A grande questão é: o que fazer diante de um tempo tão difícil como este? Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que Isaías fez desse tempo difícil a sua estrada de triunfo, porque Isaías olhou para cima, Isaías buscou a Deus, Isaías viu a Deus, Isaías viu que Deus permanecia no trono. Pois no versículo 1 do capítulo 6 do livro de Isaías, Isaías disse assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Nesse tempo tão difícil na vida de Isaías, Isaías toma uma atitude significativa e entra no santuário, viu Deus assentado no trono, o rei de Judá estava morto, mas Isaías percebe que o rei dos reis estava no trono. Em tempos difíceis, precisamos olhar para cima, precisamos olhar para Deus. Ele está no trono, Ele é soberano, Ele é santo, e diante dele até os serafins encobrem o rosto. Diante dele até os serafins cobrem
o rosto. As coisas na terra podem parecer fora de controle, mas Deus continua com as rédeas da história em suas onipotentes mãos. Quando as crises querem nos encurralar na terra, precisamos então olhar para o céu. Quando os tronos da terra ficam vazios, precisamos saber que o nosso Deus está no trono e Ele reina soberano sobre tudo e sobre todos. As nossas crises não apanham Deus de surpresa. As nossas crises não abalam o trono de Deus. Deus reina, os céus governam a terra e Deus dirige a história. Quem dirige os destinos da humanidade não são os poderosos, mas sim o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esta é a grande mensagem de Isaías. Deus está no trono. Repetindo, esta é a grande mensagem de Isaías. Deus está no trono. Mesmo em meio aos tempos difíceis, Deus reina. Deus está no comando e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Não se desespere nesse momento tão difícil, pois nem um fio de cabelo cairá da sua cabeça se não for a vontade de Deus. Nem um fio de cabelo da sua cabeça pode cair sem que Ele o permita, pois Ele reina. Em meio a esse tempo difícil, Isaías triunfou, porque olhou para cima, porque buscou a Deus, porque viu Deus assentado no trono. Em meio a esse tempo difícil, olhe para o alto, busque a Deus, veja a Deus assentado no trono e se acalme, pois Deus está comandando e dirigindo a sua vida. Em segundo lugar, Isaías fez desse tempo difícil a sua estrada de triunfo, porque procurou ver e viu quem estava ao redor do trono, quem estava diante de Deus, e percebeu que a espiritualidade deles tinha a marca da adoração, e aprendeu com eles que a adoração nos coloca diante do trono de Deus. Pois em Isaías 6, versículo 2 está escrito, Isaías disse assim: ao seu redor havia serafins, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Precisamos saber que os seres mais exaltados adoram a Deus da maneira mais humilde. Os serafins cobrem o rosto e os pés, num gesto de profunda reverência a Deus, e voam para cumprir as ordens do Deus Todo-Poderoso. Das 6 asas, eles usam 4 para adorar e 2 para servir. Seus próprios serafins se prostram. Nós não podemos nos manter altivos diante da presença de Deus. Devemos nos prostrar diante dele e aprender que primeiro precisamos adorar, para depois estar prontos para servir, para depois estar prontos para fazer a obra de Deus. Isaías ouviu e viu Deus ser glorificado.
Em Isaías capítulo 6, versículo 3 está escrito: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Precisamos saber que os seres mais exaltados proclamam, repetindo, precisamos saber que os seres mais exaltados proclamam quem Deus é e o que Deus faz. Deus é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus que luta por nós, Ele é o Deus que guerreia as nossas guerras e que se manifesta e que age poderosamente a favor do seu povo. Isaías viu também no trono e ao redor do trono um mover sobrenatural. E aprendeu com isso que a adoração se desdobra em um mover sobrenatural. Em Isaías 6, versículo 4 está escrito assim: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Numa outra tradução, o mesmo texto está escrito assim: o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. E numa outra tradução, o mesmo texto diz assim: era tão tremendo esse coral que chegou a sacudir o templo. Até os alicerces foram sacudidos. De repente, todo o templo ficou cheio de fumaça. E numa outra tradução, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Em meio a esse tempo difícil, Isaías triunfou porque aprendeu que a adoração nos coloca diante do trono, que quando Deus é glorificado, até os alicerces do templo tremem. Imagine o que acontece no inferno quando Deus é glorificado. Em meio a esse tempo difícil, adore a Deus, se prostre diante dele com humildade, e isso te levará à sala do trono, e isso te levará a experimentar um mover sobrenatural de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, Isaías fez desse tempo difícil a sua estrada de triunfo, porque ao ver Deus assentado no trono, contemplou a santidade de Deus, olhou para dentro de si e reconheceu os seus pecados. A maior necessidade da igreja hoje é ter uma percepção da majestade de Deus em seu meio. Precisamos ter um senso da glória de Deus. É impossível ter uma visão da glória de Deus sem se humilhar ao pó. Isaías olhou para dentro de si e orou. Isaías olhou para dentro de si, reconheceu seus erros e se humilhou diante de Deus. Em Isaías 6, versículo 5, está escrito: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor dos exércitos. Quanto mais perto de Deus, mais se vê o tamanho do nosso pecado e a necessidade de pedir perdão. Então, logo reconheceu o seu pecado, Isaías recebeu o perdão de Deus e a confissão colocou-o na estrada da restauração. Em seguida, Isaías recebeu uma brasa viva do altar e foi purificado e foi transformado, porque foi alvo de uma
manifestação sobrenatural do céu. Em Isaías 6, versículos 6 e 7, está registrado assim: Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Portanto, em meio a esse tempo difícil que você está vivendo, ore a Deus, reconheça os seus erros e seja alvo de uma manifestação sobrenatural do céu, e que os teus lábios sejam tocados por uma brasa viva do altar, e que você possa ser levantado hoje como boca de Deus nesse tempo tão difícil. Em quarto lugar, Isaías fez desse tempo difícil a sua estrada de triunfo, porque olhou para frente, pois ouviu o chamado de Deus e abraçou o chamado de Deus para a sua vida. No versículo 8, Isaías disse assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O envio de Deus nunca precede, nunca acontece antes da restauração espiritual. Vida com Deus é mais importante do que trabalho para Deus. Vida vem antes de trabalho. Vida vem antes do trabalho para Deus. Consagração vem antes do ministério. Só depois que Isaías viu a Deus e foi perdoado, é que pôde ouvir o desafio de Deus para fazer a sua obra. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Adoração vem antes de missão e santificação vem antes de serviço. Na crise, precisamos olhar para frente. Depois que Isaías foi purificado por Deus, ouviu a sua voz, recebeu o seu chamado e colocou-se à disposição para atender ao comissionamento divino. O mesmo Deus Santo que está no trono é o Deus que nos purifica do pecado. O mesmo Deus da restauração também é o autor do chamado, é o autor da comissão. Ele é o Deus que nos vocacionou para sermos uma bênção. Portanto, em meio a esse tempo difícil, ouça o chamado de Deus e abrace o chamado de Deus para a sua vida e toca a sua vida para frente. Caminhe para frente em nome de Jesus e cumpra a sua missão. Alguém já disse que a crise é uma encruzilhada, onde uns colocam os pés na ladeira do fracasso, do pessimismo e da derrota. Outros colocam os pés na estrada da confiança, da fé e do entusiasmo. Os tempos difíceis revelam os fracassados, mas os tempos difíceis também revelam os heróis. Que Deus te levante hoje como um grande motivo de esperança, como um marco histórico para essa geração, pois com essa mensagem
eu quero encorajar você a fazer desse tempo difícil a sua estrada de triunfo. Saiba que Deus está no controle de tudo. Saiba que ciência, política e economia são o tripé que o homem sem Deus procura alicerçar a sua vida. Porém, ciência, política e economia estão nesse momento aos pés de Deus, pois só Deus tem a solução para esse tempo difícil, pois só Deus tem o controle da história. Ao invés de alicerçar os teus pés na ciência, na política ou na economia, procure alicerçar os teus pés em Deus, pois Deus tem o controle da história e Deus é maior do que a ciência, maior do que a política, maior do que a economia. Deus é maior do que todas as coisas, por isso coloca a tua esperança, a tua fé e a tua expectativa em Deus. Quero encerrar essa ministração dizendo que o Deus que salva é o mesmo que chama para o serviço. Deus não nos salvou para a indolência, mas Deus nos salvou para o serviço. Somos todos membros do corpo, somos todos ramos da videira, somos todos ovelhas, somos todos ministros da reconciliação. Não feche jamais os seus ouvidos, não endureça jamais seu coração para o chamado de Deus para a sua vida. Saiba que o campo que você tem que atuar é o mundo. Não chegue diante de Deus de mãos vazias. Deus não salvou você apenas para levar você para o céu, mas para que você fosse um vaso de honra em suas mãos, a levar esse evangelho para frente, a levar este evangelho para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, a todas as pessoas que fizerem parte da sua história. Certa missionária, ao ser questionada, ao ser perguntada quando foi que recebeu o seu chamado, ela respondeu: eu não recebi um chamado, eu obedeci. Repetindo, certa missionária, ao ser perguntada, ao ser questionada, quando foi que você recebeu o seu chamado? Ela respondeu imediatamente: eu não recebi um chamado, eu obedeci a uma ordem. Que nesse dia você se levante e faça a diferença. Que nesse dia você olhe para o alto, você olhe para Deus, você olhe para o trono, você olhe para dentro de você, que você reconheça as tuas falhas, os teus pecados e peça perdão a Deus, que você se prostre diante de Deus, que você glorifique o nome de Deus, que você receba o mover de Deus para a tua vida, que um emissário de Deus coloque uma brasa do altar na tua boca e transforme você em boca de Deus, e que você receba o desafio de Deus para ser uma bênção e abrace o chamado de Deus para ser uma bênção, e que você possa marcar essa geração com aquilo de mais significativo que você tem na sua vida, e aquilo que você tem de mais significativo na sua vida
é a vida poderosa de Deus que está em você. Desejo para você nesse dia que você fique bem, que você fique com Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus.